Esse é o Versus Expedição Interna, uma experiência corporativa voltada para empresas que querem desenvolver seus times em termos de comunicação e trabalho em equipe. Só contando um pouquinho da minha história, assim, como é que eu vim parar nesse momento aqui na frente. Eu sou engenheiro ambiental de formação, gerente de projetos. Comecei a escalar lá por 2010, 2011, aqui no Rio Grande do Sul. Depois fui morar em Alagoas, a trabalho, e lá eu acabei desenvolvendo a escalada de fato. E em 2015 eu fui experimentar alta montanha e me apaixonei. Fui para Bolívia, na sequência eu fui para Concagua. Em 2017 eu pedi demissão e comecei a me preparar para ir para o Everest. Passei um ano em treinamento e em 2018 fui pro Nepal e me tornei o 19º brasileiro a ter escalado o Everest. E daí voltei e falei, não, engenharia não mais, e agora vou viver de montanha. Eu descobri uma veia empreendedora que eu não sabia que eu tinha, mas inclusive na minha fala eu falo muito, eu comecei a escalar, eu eu fui fazer alta montanha, eu escalei o Everest. E esse é um estigma muito grande do montanhismo, que a galera é muito solitária e faz tudo sozinho. Isso é mentira. A gente tem muita gente com a gente. Vocês vão ver depois, quando a gente for escalar, que ninguém entra na parede sem estar preso em outra pessoa. Não que não possa, mas é muito mais perigoso. Quando eu comecei, eu tinha pessoas me orientando e isso tornou meu caminho muito mais rápido. E eu gosto de contar uma história do Sherpa que estava comigo no dia de cume, do Everest. Diferente daqui, a alta montanha ela tem um desafio ainda maior, que é o ar rarefeito. Cada passo lá é muito pensado e muito lento. Tem uma ideia, assim, quando eu estava chegando quase no cume, eu dava um passo a cada 1 minuto e meio, mais ou menos. Pegava todas as minhas forças e dava um passo. E daí eu estava exausto. Daí eu parava, respirava, 1 minuto e meio. E daí com toda a minha força eu dava mais um passo. E tinha hora que quando eu pensava em dar o próximo passo, ter o lama, que era o chefe que estava comigo, era essencial, assim. É uma expedição de 40 dias, a minha durou 50 dias, então a gente tem bastante tempo para desenvolver essa confiança. Eu brinco que foi um dia de 36 horas, porque a gente saiu do terceiro acampamento às 7 horas da manhã, escalou 10 horas até o último acampamento, parou para descansar, umas 4 horas mais ou menos, e aí nós éramos uma equipe de 6 pessoas, 6 brasileiros, mais 6 Sherpas. E daí, preparação para ir para o cume, 4 brasileiros falaram, nós não vamos. Sobrou eu e mais um, e 2 Sherpas. Nessa hora que estava rolando esse debate, eu e o Lama se olhamos, eu e tu. Porque era um estrangeiro para um Sherpa, assim, foi automático. Bateu o olho, eu e tu, beleza, volta para a barraca, se equipa, às 9 horas da noite nós saímos. Daí foi uma escalada de 6 horas. Até o primeiro marco, que é a balcone. E extremamente vertical, sim, pouca coisa menos vertical do que essa parede, por 6 horas, a 8.000 metros de altitude, com uma garrafa de oxigênio nas costas. Eu pensei em desistir milhares de vezes. E o Lama ia na minha frente, a gente estava preso pela corda, e ele parava para descansar, para me esperar. E quando eu travava, ele dava a nossa sacudida na corda, que era o nosso combinado, agora tem que andar. E daí ele dava a sacudida e essa sacudida foi o que me levou até lá em cima. Então, até, desculpa, me emociono um pouco mas de lembrar, já fazem 8 anos já, mas parece que está acontecendo agora. Essa compreensão, eu achei que eu estava muito lento. Então, as conversas que eu tive, que foram poucas com ele, assim, tá muito lento, precisamos voltar por segurança. Não, tá bom, vamos continuar. E a batidinha na corda era o que fazia a perna andar. Tem as coisas que parecem muito individuais quando a gente olha de fora, envolve um trabalho de equipe, envolve confiar em alguém. Acho que a ideia hoje é que vocês experimentem um pouco disso e, de certa forma, entendam melhor os colegas, as dores que os colegas vão sentir, mas também desenvolvam um pouco de confiança de outra forma. Imagino que vocês estejam bastante acostumados a conversar e trocar sobre o dia a dia do trabalho, mas a confiança é a mesma coisa no fim do dia. Vamos começar, assim, queria fazer alguns combinados com vocês. A escalada vai ser um pedaço da atividade, mas o que eu queria provocar vocês é isso, que tudo que a gente faz pela primeira vez, uma vez. A gente vai dividir em 2 etapas, assim como, acho que tudo que a gente faz,
antes de executar, a gente planeja. Então nós vamos começar por uma etapa de planejamento. Eu quero provocar vocês a planejarem a escalada, apesar de vocês conhecerem muito pouco, e por isso eu queria saber se alguém já escalou. Então acho que por não ter ninguém, eu acho que vai ser bem legal. Tá? E para depois a gente executar e aprender na prática que consequências esse planejamento bem ou mal feito pode trazer. Alguns equipamentos do mundo da escalada. Eu brinco que a escalada é que nem futebol. A gente tem futebol de campo, futebol de areia, que é tudo a mesma coisa, é botar a bola dentro do gol. Mas o entorno é completamente diferente. E na escalada a gente tem todo esse horizonte também. Alguns equipamentos são parecidos, outros não. Terceiro grupo... Não. E o próximo... Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns equipamentos, todos são de montanhismo, de escalada. Alguns servem para alguma coisa, outro para outro. Vocês podem escolher até 7 equipamentos. Lembrando que eles podem ser repetidos. Demonstração, eu vou explicar e daí vocês vão me dizer quantos vocês acertaram ou não. Então a gente precisa de 2 cadeirinhas, porque tem que ter 2 pessoas na ponta da corda. A gente precisa de uma corda e eu só vou brifar vocês qual é a corda certa depois da demonstração. Eu preciso do magnésio, eu preciso do capacete e preciso do freio gri-gri, porque ele é um freio mais seguro, e eu preciso da sapatilha. Porta-voz e o segurança de cada grupo vão lá com o Carlos para receber a instrução de como faz a segurança. E os tomadores de decisão comigo aqui nesse outro canto para eu explicar os caminhos. Sabe que agarras podem ser usadas são os tomadores de decisão, tá? E eles não podem falar contigo, eles só conversam com os porta-vozes. Idealmente, cada equipe no seu, senão vai virar um caos. Mas, daí tu senta e tu avisa ele. Nós vamos escalar nessas 4 primeiras vias. Tá? E escaladores prontos, podemos começar. O objetivo é chegar lá em cima, alinha a comunicação, boa sorte. E queria entender, ou que vocês falem, ou reflitam pelo menos, para vocês, a gente teve 2 equipes que conseguiram chegar no final, uma na primeira vez, outra na segunda, mas o que fez vocês de fato conseguirem? Ou não, quem não conseguiu, assim, o que tornou tão difícil? Teve uma equipe que teve dificuldade muito grande de sair aqui de baixo, o que tornou tão difícil?
É a posição da pedra? É a informação que não chega? É a informação que chega truncada? A dificuldade de ser claro sobre o que tu tomou de decisão e poder dar uma orientação direta. É essa dificuldade de encontrar um meio de falar uma coisa sem poder falar o que ela realmente era. A visão também daqui de baixo, lá de cima é muito turva. Então é muito difícil você definir o caminho que ele tem que seguir. Quanto mais alto, é mais difícil de achar o caminho. E era difícil que, de acordo com que ele ia avançando, algumas vezes ele ficava na frente da peça que tinha que dizer. Então, a questão da visibilidade, do ponto de vista que tu estava, ia mudando de acordo com o que ia acontecendo a escalada. Pro porta-voz, como é que é receber uma coisa que tu não sabe e passar adiante sem saber o que é isso que tu quer dizer? Tu tá só recebendo um monte de coisa e normalmente a galera, os tomadores de decisão, então tu tem que filtrar e tentar direcionar, né? Até você entender o que tá rolando, fica muito... Porque fica uma neblina, né? Você não consegue entender para onde, qual é o próximo passo, né? Mas depois que você pegou para onde tem que ir, aí fica mais fluido. E cada um na sua posição, o que vocês gostariam de saber antes? O que vocês acham que teria mudado? A gente que ficou segurando o pessoal que escalou, parece, tipo, ao meu ver, tem menos esforço. Eu não fiz esforço. Eu não sei quem perguntou pra mim quanto de força tu colocou nisso. Quase zero. Só que tem um negócio que a gente às vezes não percebe, que não é só o esforço que cansa, a preocupação. Porque se eu tô com uma vida, dependendo de mim, será que isso aqui vai dar certo? Isso cansa. Tinha alguém do grupo 4 que tava dando segurança que saiu cansado da segurança, acho que foi tu, né? E eu acho que isso diz muito sobre o trabalho no geral, porque quanto mais a gente sabe, a gente entende o que está acontecendo, tem a visão do produto ali, tipo, é mais fácil pra gente passar as informações. Se a gente não tem entendimento sobre aquilo, a gente fica muito perdido, né? De projetos em entregar tecnologia, porque a gente tem lá na ponta, digamos, nosso cliente lá que está sofrendo, muitas vezes, né, com um problema a ser resolvido. Cansando? Tipo, se segurando, tipo... Eu preciso, né, aquela coisa, sempre demandando, e a demanda que vem sempre é urgente, eu estou numa posição ruim, preciso sair daqui. Mas eu queria comentar sobre essa cordinha que acompanha o chaveiro de vocês. O nó que tem na ponta é o mesmo nó que eu fiz quando eu fui escalar, que eu tomei a queda. Tá? Esse é um nó 8, é o nó mais clássico da escalada. E ele tem uma característica muito específica, que é um nó que quanto mais tensionado, mais ele aperta. E por isso que a gente usa na escalada, porque caso algo aconteça, é um nó que a gente tem certeza que ele não vai soltar, tá? Ele vai só prender mais. Então eu queria, assim, a ideia de compartilhar isso com vocês é que vocês, sempre que olharem para essa corda, lembrem quem está na outra ponta da corda. Sempre tem alguém na outra ponta da corda com vocês e lembrem que as coisas às vezes podem dar errado. Se quem estiver na outra ponta, seja de confiança, seja vocês sabem quem é. Ou, às vezes, vocês são o que estão dando o apoio para quem está na outra ponta. Então a ideia de compartilhar essa cordinha um pouco é isso, assim, vocês lembrarem que tudo é um trabalho em equipe. Enquanto vocês lancham e escalam, eu vou fazer o balanço ali das pontuações e tem um brinde a mais para a equipe que ganhou. Valeu! Grupo 4 vencedores da atividade.